Infelizmente, é mais comum do que a gente pensa. Os pais se separam e acabam falando mal um do outro para a criança. Isso se chama alienação parental, que é quando o pai ou a mãe querem dar um jeito de afastar afetivamente o filho ou a filha do outro. Quem está aqui no estúdio para falar sobre esse assunto com a gente é o advogado Gelson Coelho Neto. Tudo bem? Boa tarde, Elaine, tudo bom? Isso acontece só entre os pais ou se alguém da família também tentar falar mal do pai ou da mãe, também é alienação parental? Também é alienação parental. A alienação parental ela pode ser cometida por qualquer pessoa que seja tutor, que seja genitor, que tenha a guarda do menor, criança ou adolescente. E isso é bastante comum, né, doutor? Isso é muito, muito comum, mais comum do que a gente imagina. Agora, isso não é crime previsto em lei, né? Não, na verdade, em 2010 nós tivemos uma lei que foi sancionada, que tratou especificamente do assunto, e o artigo 10, ela previa a tipicidade como crime da alienação parental. Entretanto, a CCJ, ela, sob o argumento de que isso poderia causar um remorso à criança, aí ela vetou esse artigo 10 e a lei foi sancionada sem o artigo 10. Então, acabou não sendo crime. E como é que funciona para provar isso? Por exemplo, se o pai percebe, por exemplo, que a mãe está colocando o filho contra, como é que é feito isso? Olha, nessa situação o pai ele deve entrar com uma ação. Essa ação ela tem prioridade de tramitação e são feita uma avaliação psicológica. Tem um psicólogo e toda uma equipe que trabalha em cima da criança. Pode haver a oitiva das partes, tanto o pai como a mãe, ou no caso alguém que tem a guarda da criança A ou do oitiva adolescente. seria, para o pessoal Ouvir. entender, ouvir. Exatamente. Ouvir o pai e a mãe. Exatamente. Ouvir o pai e a mãe, ouvir vizinhos, amigos, ouvir a criança. E um psicólogo, uma equipe toda programada para analisar essa situação, ela consegue identificar se existe ou não a alienação parental no caso em específico. E normalmente ocorre mais entre mãe com filho, pai com filho, ou isso é geral? Olha, o mais comum acontecer é entre mãe e filho. Normalmente é a mãe que fica com a criança, né? Exatamente. Geralmente a mãe fica com a criança e algumas elas não conseguem digerir bem assim um final de relacionamento. O ideal seria, na verdade, deixar a criança o mais afastado dessa parte de negociação entre os pais, né? Que ela tenha apenas o contato afetivo e seja feliz com os dois. Com certeza, a gente tem sempre que estar buscando o melhor para a criança. Quando existem hoje divórcios que envolvem a criança, envolve menor de idade, o foco é o bem-estar da criança. Então, o ideal, como você mesmo falou, é deixar a criança fora dessa disputa e buscar o melhor para ela. Isso é uma forma de tentar até usar a criança como, não um objeto que é feio, mas moeda de troca para algumas situações? Sim, isso é muito comum, acontece bastante. A criança ela acaba sendo usada sim como objeto, como uma negociação, forma de negociar, uma chantagem. Isso acontece bastante, infelizmente. E o que é que pode acontecer com essa mãe ou com esse pai que faz isso? Ó, uma vez que a alienação parental ela não é crime propriamente dito, o juiz ele pode tomar algumas medidas para que isso não ocorra. Ele pode, por exemplo, vou dar um exemplo, a mãe ela tem a guarda durante a semana e o pai só aos finais de semana. E a mãe ela pratica a alienação parental. O juiz ele pode aumentar os dias que o pai tem a guarda, ele pode dividir 3, 4, 4, 3, conforme ele julgar melhor. Ele pode até, uma questão mais drástica, ele pode tirar a guarda da mãe, passar para o pai e inverter a questão da guarda. Então existem algumas situações, umas decisões que ele pode tomar para evitar que aconteça essa questão da alienação. Agora, não tem nem como negar, né? O maior prejudicado nisso é a criança, né? Sem dúvida, isso sempre. Assim, de histórias que o senhor conhece, que tipo de situação assim chamam a atenção? Olha, com relação à alienação, acontece bastante, são detalhes. Às vezes, como você mesma comentou, com relação a falar mal do pai e da mãe, não é só o falar mal, tem o falar mal, qualquer dificuldade que você impõe com relação à convivência da criança com outro cônjuge, isso aí também é considerado também alienação parental. Então, assim, a criança, ela geralmente é um pouco mais problemática, ela tem um pouco mais de dificuldade em círculo de amizade. A criança, geralmente, ela externa essa problematização ao longo da vida.
E existe uma tendência, claro, porque se a criança mora com a mãe, de ouvir a mãe e ficar contra o pai. E assim vice-versa também, né? Isso acontece bastante porque justamente ela passa mais tempo com a mãe. E se a mãe ela não aceitou um término de relacionamento, que é o que geralmente acontece, ela não aceitou bem o término de relacionamento, ou então não aceitou que o pai possui outra namorada, ou então possui um segundo casamento, aí acaba descontando muitas vezes na criança. E assim, acontece muitas vezes por causa de dinheiro também, doutor? Olha, acontece também. Às vezes, em caso de fixação de alimentos, pensão, acontece também. Às vezes quando o valor não é muito do agrado. Exatamente. A mãe acha que o pai tem condição de pagar mais, o pai acha que não tem condição, e aí começa essa briga, a mãe fala, teu pai não quer te dar isso, não quer te dar aquilo, e começa a influenciar no psicológico da criança. Normalmente é um trabalho de desqualificação do outro. Olha, geralmente são vários, como eu te falei, são várias atitudes que podem ser consideradas hoje como alienação parental. Mas o mais comum é, de fato, você, como que eu posso, desqualificar a conduta do outro cônjuge. É o mais comum. Diminui o outro para que a criança ache que está na melhor condição com quem está, né? Exatamente. E aí, nesse caso, só a justiça para resolver mesmo. Na verdade, sim, se puder ter uma conversa é melhor, claro. Mas quando chega num nível como esse, é mais complicado, né? Olha, quando a alienação parental ela já começa a ser externada pela criança, aí de fato a justiça ela tem que intervir e aí a gente precisa de psicólogo, precisa de especialistas na área, porque a criança ela vai ter problema. Então a gente tem que diminuir ao máximo esse tipo de consequência, uma vez que ela já está externando, as consequências serão grandes. E assim, para a família, isso tem um custo? Por exemplo, um pai quer entrar na justiça porque suspeita que esteja acontecendo isso. Tem um custo para esse pai? O ideal é ele ter um advogado? Como é que funciona, assim, a pessoa que queira realmente abordar isso? Olha, o pai ou a mãe, eles podem ir ao conselho tutelar, relatar esse tipo de situação. O ideal seria realmente procurar um advogado, entrar na justiça. Não vai ter custo judicial, porque a gente faz o pedido de justiça gratuita, tudo em razão do assunto também. Não tem custo judicial. E é importante procurar. Não é legal a gente deixar isso correr e ir tentando resolver, ou então colocar panos quentes por cima. Não é legal. O próprio pai ou a mãe conversar com a criança para tentar descobrir realmente se está acontecendo alguma coisa nesse sentido. Tem uma forma de abordar a criança, doutor? Ou não tem como? É melhor realmente passar por um psicólogo, fazer esse trabalho? Olha, conversar é sempre importante, é sempre bastante interessante e a gente tem que também prestar atenção nas atitudes da criança. Às vezes a criança ela vê o pai já fica com um pouco de receio, já fica com um pouco de medo, fica muito quieta. Uma criança que é agitada perto da mãe, perto da família, quando o pai chega ela fica mais com um pouco de receio. São atitudes, pequenos detalhes que a gente consegue ir identificando. E assim, quando se percebe que... Porque normalmente quando tem a briga entre marido e mulher e tem o divórcio, tem também as famílias que assumem os lados, né? Já aconteceram casos, por exemplo, de uma avó tá tentando fazer isso com a criança? Do que o senhor tem conhecimento, assim? Não, isso acontece bastante. Questão de avós, tios, até amigos muito próximos, às vezes isso aí acontece também. É normal, não é nada assim excepcional. E aí, normalmente, é porque também já começa da mãe ou do pai, né? Não é só a família, ou não. Como é que é isso? Às vezes acontece só de a avó tá tentando fazer alguma coisa escondida e, no caso, a mãe, por exemplo, não está. Olha, acontece também, é um pouco menor, é um pouco mais difícil de ser só um terceiro. Geralmente, quando a avó ou algum tio, tia está participando, é porque a mãe ou o pai já deu início a essas atitudes. Mas acontece também de forma isolada. Agora, foi preciso colocar algo na justiça porque o número é muito grande, doutor, de casos, assim. Porque, não sei, eu não tenho conhecimento da lei, mas me parece que isso é um pouco mais recente, ou vem sido falado mais recentemente, né? Justamente, assim, chegou até a justiça essa demanda em razão da alienação parental, justamente pelo fato de ter aumentado bastante. Hoje, não é só o falar mal. Você, por exemplo, mudar de endereço, você tem a guarda de uma criança e você muda de endereço, e você não, com o único objetivo de dificultar o convívio do pai, isso já é considerado alienação parental. Então, assim, hoje diversas atitudes que são tomadas, pequenas, que antigamente não eram consideradas nada demais, hoje são consideradas alienação parental. Então isso, para evitar problema à criança, começaram a levar isso para a demanda judicial. E aí fica na mão de juiz. E quando os pais moram em cidades diferentes?
Fica mais fácil até, né, fazer alienação. Fica um pouco mais fácil, mas assim, tudo depende muito, Elaine, dos pais. Eles têm que ter a cabeça no lugar, têm que ter o foco de que a criança é o mais importante. O que eles estão fazendo ali, eles estão fazendo de ruim para a criança. É difícil de eles entenderem isso. Existem muitos pais que passam por tratamento psicológico para começar a entender que o que estão fazendo não estão fazendo para o outro cônjuge, estão fazendo para a criança. É difícil de entender, mas com bastante afinco ali, com vontade, eles conseguem entender e melhora a situação. Afinal de contas, o amor pelo filho tem que continuar sempre, né? Tem Com que certeza. pensar e colocar em primeiro lugar. Exatamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos. O Primeiro Comunidade de 2017 termina aqui, mas a gente se vê nessa terça-feira, às 6 da tarde, aqui na TV Unicesumar. Tchau, tchau.